Um bom dia, boa noite, aonde você se encontrar, aonde você vier ouvir da reflexão da palavra de Deus, seja bem-vindo em nome de Jesus. Estamos meditando na palavra do Senhor, livro de Isaías, capítulo 64 e a partir do versículo 4, sobre o trabalhar, o agir de Deus. E queremos assim, com a graça, a bondade divina, continuar aprendendo, se fortalecendo e compartilhando com todos vocês. Aleluia! Toma direção, Espírito Santo. Impactar as redes sociais. Utiliza do que tem nos dado, Senhor. Oro, Deus, por toda a terra, Pai. Sopra, Jesus querido. Faz uma coisa nova, Senhor, porque o Senhor é Deus e não há outro. Pois bem, aleluia, aleluia, aleluia. Como é bom a Tua graça e a Tua presença. Dissemos, onde ficamos na reflexão anterior, sempre pegamos o top onde ficamos para dar continuidade, para você que vem ouvindo a palavra de Deus entender na sequência de cada reflexão ao mesmo sentido. Dissemos na reflexão anterior que aquele que invoca só a Deus não pensa duas vezes. Quando Isaías diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu com os ouvidos, e nem se viu um Deus como o Senhor, ele estava dizendo, para que colocar outros deuses para substituir o lugar de Deus? Não tem outro. Não tem outro. E quando o Espírito Santo nos levou a esse texto bíblico ontem, lá nos tempos de Israel, no governo de Herodes, ou Acabe, quero dizer, Elias foi usado de forma tremenda e maravilhosa diante do Deus Baal. Diante daquela estátua sem vida, Deus mostrou que Ele é Deus. Ele trabalhou para o profeta Elias e mediante 800 profetas falsos de Baal e da deusa Astaré. Deus é Deus. Então quando Elias, ele olhou para o povo e viu o tamanho da incredulidade e disse, se Baal é Deus, siga. Se o Senhor é Deus, siga. E dissemos na reflexão anterior que quem serve a Deus não pensa duas vezes, porque assim como tinha aquele povo lá nos dias de Elias, sempre teve e terá pessoas que pensem duas vezes. Nós estamos vivendo isso, dias difíceis, com tantas igrejolas, com tantas falsas doutrinas, com tantos falsos ensinamentos, com tantas heresias, pessoas doentes, dizendo que são filhos de Deus, que são cristãs. Eu não quero aqui ser melhor do que ninguém. Eu sou o que Jesus me fez ser. E glória, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua graça. Eu sou o que Jesus me fez ser, nem de menos e nem de mais. Você não vai mudar com sua ideia, com seu pensamento, ou crendo ou não crendo. Eu sou o que Deus tem me feito ser. E a cada dia, pela sua graça e as suas infinitas misericórdias, Ele está me levando
a se aprofundar no livro sagrado, na palavra dele, para mim e para ajudar aqueles que querem ser alcançados pela mesma graça. Então Elias diz, mas cocheando em dois pensamentos não. Aí você veja que o povo estava numa crise tão terrível que quando Elias disse isso, aí Elias diz, eles disseram, olharam para o profeta e disseram, como é bom essa tua palavra, Elias. Será que a gente não está vivendo essa confusão? Certa vez eu estive trabalhando em outro estado, vizinho ao nosso, e quando naquele momento uma pessoa trouxe uma série de coisas, e Deus me fez ver, eu fiquei ouvindo, e a pessoa foi lá se pronunciando, porque gente religiosa só pecha para discutir religião, mas quem é do céu, vê diferente, ouve diferente, e gasta tempo falando de Jesus, da doutrina que Deus vela por ela. Então, ele ficou questionando, e no final de tudo, eu olhei para eles e para outros que estavam ali, e disse assim, Deus não é Deus de confusão. Nós estamos vivendo um tempo de confusão, tanta confusão na terra. E naquele momento eu não sabia, tinha uma pessoa que estava precisando dessa direção, desta confirmação. E aí ele se manifestou e disse, olha, eu disse hoje para um companheiro que Deus não é Deus de confusão, e ele ficou atestando, colocando remendo, porque tem gente que vive de colocar remendo. E disse a ele que Deus não é Deus de confusão. E esta palavra Deus está trazendo nos lábios do irmão para confirmar aquilo que eu disse. E naquele momento, Jesus se fez presente com graça e com poder e com fogo. E eu vi naquele ambiente línguas de fogo. Oh, glória, línguas de fogo. Eu vi naquele momento Jesus descer naquele lugar para mostrar que Ele é o Senhor, que não é Deus de confusão. Oh, glória. Tem muita gente aí pensando duas vezes. Como lá nos dias de Israel, bateram a mão no peito e disseram, como é boa esta palavra, como se Baal pudesse fazer alguma coisa. Eu quero lhe dizer nessa oportunidade, com toda a graça que Jesus tem me concedido, não sejamos simplesmente religiosos. Todo religioso não é livre. É escravo de qualquer uma coisa, é escravo pelo sistema religioso. Israel naqueles dias estava escravizado pela doutrina dos falsos profetas e de Baal e da deusa Seré. Mas Deus desceu com glória, com fogo e com poder. Aleluia, honrou a fé daquele homem de Deus chamado Elias. E mostrou que Ele é o Senhor. Aleluia, e mostrou que Ele é o Senhor. Ele é Deus. Seja livre em nome de Jesus. Gasta tempo na palavra, gasta tempo buscando a palavra na oração, pedindo a Deus para fazer uma coisa nova na tua vida. Aleluia, Jesus querido, porque nós estamos vivendo esse tempo de confusão. Mas aquele que está em Cristo, ele anda lecionado, onde ele pisa o pé, ele sabe onde está pisando, o que ele fala, ele sabe o que está falando, porque ele vai direcionado por esta glória, por este poder, por esta presença e por esta palavra. Em nome de Jesus, seja livre, 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 livre.
Oh glória, aleluia, 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 aleluia. Eita glória.